Olá, boa tarde a todos. Olha aí, 12 horas em São Paulo e mais 20 e 35 minutos. Bom almoço para vocês, tá bom? Tenham um dia abençoado aí, uma semana abençoada. Em primeiro lugar, quero agradecer aos inscritos daquele primeiro vídeo que eu passei anteontem, tá? Foi muito bem aceito e eu quero fazer aqui uma ressalva. Fazer uma correção, pequena correção, que é sobre a data da morte do apóstolo Paulo. Paulo foi decapitado em Roma e eu falei que foi no ano 69. Na realidade foi em 67, tá? Por volta do ano 67 e a mando sentença do próprio Nero. Cruel, o cara era terrível. E aqui fica essa correção para vocês. Hoje eu quero falar de um texto que não vou dizer que ele é polêmico, mas as pessoas tentam não entrar muito nesse caso, tá? Segunda carta de Paulo a Tessalônica, os irmãos Tessalônica, Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz o seguinte, tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Bom, quando a gente lê esse texto eu li a primeira vez eu li no ano de 1984, ou seja, já vai aí para mais de 40 anos, 41 anos. E quando a gente se depara com esse texto, o que a gente interpreta? De cara, o que você vai interpretar? Quem é que o detém? Aí a gente se depara com o texto e a gente pensa o seguinte: ora, quem o detém é o Espírito Santo. Quem o detém é a igreja que está na terra. Aí quando o Espírito Santo pega a igreja e arrebata a igreja e leva para o céu, aí vai seguir os 7 anos da grande tribulação e o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, 2 anos e meio vai quebrar essa aliança. Então essa escatologia eu conheço e eu quero aqui dizer para você que eu não quero frustrar ninguém, porque eu ensinei muitos anos sobre isso. Muitos anos, não foram poucos, tá? Aí com isso a gente entra no seminário, fiz bacharelado em teologia e tudo mais. E ensinei muito tempo sobre isso. E eu não quero aqui fazer uma celeuma. Eu quero apenas dizer para você o seguinte: a gente tem que fazer um misto entre a Bíblia, porque ele trata de assuntos espirituais,
concatenados com assuntos do fato, da hora, do momento. Ok? Porque a Bíblia, ela é um tratado de aliança. Aqui, Paulo está tratando da aliança da graça. Ótimo. Mas, o que ele vai fazer? Ele vai instruir os irmãos a permanecer firme. Por quê? Porque há uma situação de perseguição. Eu não vou aqui me estender muito, mas eu quero dizer para você. O que está acontecendo aqui? Paulo mandou essa carta no ano 51. Olha, mais de 2.000 anos atrás. Quase 2.000 anos, né? E aí, essa carta, ela vai chegar aos ouvidos, vai chegar às mãos lá dos irmãos de Tessalônica, e eles vão entender essa carta. Ok? Eles vão entender essa carta. Paulo, ele está, no momento da escrita, ele está em Corinto. Ele está em Corinto. Ele sai ali do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e ali no capítulo 18 ele já está em Corinto, que diz assim, ó. Depois disso, é Atos 18, 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com a sua mulher Priscila, em vista de ter Cláudio. Quem era Cláudio? O imperador romano, ok? Que vai governar o império, vai dominar esse império romano até o ano 54. Que é onde, depois de 54, ele é envenenado pela Agripina e Nero assume o trono em 54, que vai até 68, que é aquilo que a gente falou no primeiro vídeo. Entendeu? Então vamos lá, para uma aulinha aqui que é rapidinho. Então, Paulo está aqui no ano 50, 51. E aí ele diz o seguinte, o que Cláudio diz aqui, ó? Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, baixou um decreto. Paulo, aproximando-se dele, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeu como grego. Então aqui há duas correntes, e passam a ser três, de situação difícil. Porque Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, porque vai haver três coisas que precisa ser corrigida aos irmãos. Porque Paulo fundou essa igreja em Tessalônica na primeira viagem. Ok? Na primeira viagem, Paulo falou sobre ressurreição, Paulo falou sobre a vinda de Cristo. Mas os irmãos ali, eles não entenderam muito bem. Eu estava sendo persuadido pelos judeus a mudar essa configuração de fé. Ok? E ali Paulo então se junta a Priscila e Áquila, vão trabalhar fazendo tendas e tal, e ele escuta, tem informações que os irmãos tá com as, no povo, né, com as ideias meio bagunçadas. Então ele vai escrever a primeira carta no ano 51, essa é a primeira epístola do Novo Testamento. É a primeira. Ano 51. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. A segunda ele vai escrever por volta do ano 52. Porque, quando Paulo começa a falar aos irmãos de Tessalônica, ele fala aos irmãos, mas ele persuade no sábado, todo sábado na sinagoga, sobre Jesus. E alguns vão aceitar a ideia, aceitar essa metanoia. E qual era essa metanoia? Paulo dizia o seguinte, que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, o único Senhor, aquele que fez o céu, a terra e todas as coisas, aquele que não é servido por mãos humanas, aquele que determina os tempos, a era e os locais aonde a gente mora, ok? Então, os judeus nesse ponto, os judeus se revoltam contra Paulo,
Por que não? Imagina Jesus ser Senhor. O Senhor é o nosso Deus de Israel. Então ele passa a ser perseguido por alguns judeus e outros aceitam essa mensagem. Qual é a outra situação? A outra situação é a situação da ressurreição. Então, os epicureus, que eram da linhagem filosófica de Atenas, e Corinto é uma cidade portuária, e era influenciado pela cultura helenística, que era a cultura grega, filosófica ali, dos pais da filosofia, como Aristóteles, Platão, Dionísio, certo? Então, essa cultura está impregnada nessa cidade portuária de Corinto, e aí também na cidade portuária de Tessalônica. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, então surge essa linha filosófica dos epicureus. Os epicureus vão dizer o seguinte: mas não é assim. A filosofia diz que comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Ou seja, eu como hoje, eu bebo, amanhã eu vou morrer, e morre a alma e morre tudo. Então Paulo vai escrever a carta corrigindo essas duas situações. Ok? A situação é essa. Olha, o Senhor não veio ainda, mas tem um que o detém. E a outra situação é a questão da ressurreição. Porque aí no capítulo 5 da primeira carta, ele diz: olha, se vocês já morreram com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, vocês ressuscitarão com ele. E estaremos sempre juntos com o Senhor. Então essa questão foi corrigida. Então aí nós vamos para essa questão do deter. Quem era que detinha? Detinha o seguinte: essa manifestação do anticristo, que a gente de cara, a gente já fala, não, é o Espírito Santo, é a igreja que está aqui na terra, quando a igreja saiu, o anticristo vai se levantar. Eu não quero ferir a fé de ninguém, eu quero que você seja edificado, tá? Que aqui é um misto entre história e aquilo que é espiritual para nossas vidas, tá? Então Paulo, quem era esse que detinha? Era o imperador Cláudio. Cláudio tinha um irmão, ou melhor, tinha um filho. Cláudio tinha um filho que seria posteriormente o sucessor do Império Romano, mas ele vai se casar, porque o Cláudio, ele teve 4 esposas, ele teve a Lívia, ele teve mais 3, inclusive uma foi irmã dele, e a outra era a sobrinha, tá? Então, o que acontece aqui? Cláudio, ele vai se casar com Agripina, que era a neta de Tibério, ok? E Agripina, a história conta que ela era uma moça muito linda e tal, aquela moça, sabe, portentosa, aquela moça toda cheia de influência, que era contrário aos costumes romanos. Que era o costume romano? Mulher em casa, mulher fazendo almoço, fazendo janta e tal. E essa Agripina, ela tinha todo um know-how de mulher política. Ela já não achava desse jeito. Ela queria participar da política, ela não se deixava dominar em ser apenas uma mulher de um imperador. Maravilha até aqui? Aí o que acontece? Ela vai se casa com o Cláudio, mas ela tem um filho. Esse filho, ela vai fazer de tudo para Cláudio aceitar como também um dos filhos dele. E ele aceita Nero, e Nero está com 13 anos. E ela participa de todos os movimentos, de todos os eventos, de todas as festas, né? De decisões políticas, decisões do império. Ela está participando sempre ali junto com Cláudio. É uma mulher muito influente, muito, muito, muito. E aí, o que ela faz? Quando o menino chega na idade de 17 anos, ou seja, 4 anos depois, ela
ela vê a oportunidade desse menino assumir o trono, porque ele tem como é que eu posso dizer ali, uma pessoa que não vai deixar, que é o próprio Cláudio, porque ele tem um filho dele lá. Então ela envenena o marido para colocar o filhão lá, certo? O Nero, colocar na condição de imperador. O que o Nero faz? Ele pega e ele vai assassinar esse rapaz. Aí pronto, acabou. Então quando Paulo diz quem era que o detinha, o império da iniquidade, da perseguição e tal, era esse homem, esse menino chamado Nero. Então era esse. A Bíblia não está tratando aqui de anticristo, certo? No próximo vídeo eu vou falar a primeira vez que é falado a palavra anticristo, ok? Ele era um perseguidor, mas nos primeiros anos ele foi um imperador maravilhoso. A história conta que ele fez acordos com o Senado, igual mais ou menos uma políticazinha que nós temos aqui no Brasil. Faz acordo, né? Dá aumento de salário, dá cargos políticos lá para os camaradas ser assim, né, intocáveis. Então ele faz acordo político e ele então vai governar o império através do Senado, através da legislação, e ele vai agradar todo mundo. E aí ele vai perceber que nos bastidores está tendo alguma coisa que vai desagradar ele. O que ele faz? Ele mata a própria mãe Agripina, aquela que quis, né, que o filhão lá fosse o imperador, porque ela queria estar junto com o filho, entendeu? Ela era influente, era uma mulher política. Então se o filho é imperador, ela vai governar junto, vai mandar junto, vai decidir junto com o filho. E aí nesse embate, nessas diferenças de... Está tendo um vento aqui na cortina, aqui, por isso que está entrando aqui muita luz. Então o que vai acontecer? Essa mulher, ela vai ser assassinada pelo próprio Nero. Nero vai matar também uma das irmãs e tal, e ele vai acabar com tudo. Mas vai surgir outro embate. Qual é o embate? É o embate que os cristãos, ele começa a se levantar e se achar, como diz o cearense, né? Ele vai se achar. Aí quando ele se acha um Deus. Aí manda colocar estátuas por todo o império e tal. Inclusive na Palestina ele vai ter a resistência do judeu. E quando diz que se assentar no santuário de Deus, quando Paulo fala, não é se assentar, a gente pegar e sentar aqui numa poltrona, ou num sofá, né, num trono. No santuário não tinha trono. Se assentar é no sentido de autoridade, está no local, no lugar de um Deus. Isso chama-se assentar-se, ok? Não é apenas a ação de estar lá sentando. Calma aí. Então a ação é a ação de quê? De tomar o poder de Deus, ok? Então, quando ele toma esse poder, ele quer para ele as honrarias de Senhor. E ele vai encontrar um grupo, ok? Um grupo que está crescendo, que vai dizer, olha, a gente não vai dizer que você é o Senhor, não. Ah, é? Quem é o Senhor de vocês? É Jesus. Então ele vai começar a perseguir os cristãos porque ele quer ser chamado Senhor e os cristãos não vão aceitar. Aí ele destrói Roma, manda queimar, põe a culpa nos cristãos. E essa história conta essa coisa toda, tá? Então vamos lá. Aí, o que está para se manifestar aqui, que detém? Era Cláudio, que estava detendo exatamente a manifestação desse menino, desse rapaz aí, ok? E Paulo vai ser decapitado exatamente por Nero, no ano 67. Nero vai se suicidar no ano 68.
Agora, voltando aqui bem rapidinho para terminar o vídeo, que eu falei que eram três situações que Paulo encontrou lá em Tessalonicenses. A primeira era sobre a vinda de Cristo, a segunda era sobre a ressurreição, e a terceira era do próprio povo de Tessalônica. Por isso que ele diz, não se demovais daquilo que estão falando para vocês, porque Paulo vai incentivar o povo a permanecer na fé. Mas a segunda carta, Paulo vai dizer o seguinte, os irmãos não estavam entendendo, porque eles entenderam o seguinte, olha, Jesus está voltando de uma forma tão rápida que eu não vou mais nem trabalhar. Não vou trabalhar, não vou para a roça, não vou plantar mais nada, não vou construir, não vou fazer mais nada. E os caras estavam dentro de casa sem fazer nada, porque eles entenderam que Jesus estava voltando, ia levar a igreja e pai, tudo bem. O que vai acontecer? Paulo escreve a segunda carta para corrigir esse erro. Sabe o que Paulo está dizendo? Diz lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, ó. Aquele que não trabalhar, não coma. Sentença, né? Ó, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Por que ele diz? Justamente para esse pessoal que entenderam tudo errado. Certo? Então Paulo vai corrigir esses três erros, né, que estavam acontecendo lá, do judeu, dos epicureus e dos próprios irmãos que não estavam entendendo a palavra. Agora, quem é que o detinha? Era Cláudio. Era Cláudio. Para que ele não se manifestasse. E aí quando ele se manifesta, ele persegue os cristãos, faz um arraso. Esse cara era Nero, tá? Governou do ano 54 a 68. Ok? Eu não estou contra a sua fé. Você pode crer em que você quiser, sabe? Isso aí é coisa sua, tá? Não estou trazendo aqui algo que vai chocar você, que vai... Não. Estou trazendo um esclarecimento porque precisa ser esclarecido entre o fato e aquilo que é espiritual. Tá bom, querido? Fique na paz de Cristo aí. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua família.